A Libertadores e a Sul-Americana voltam nessa semana, então vamos para aquele clássico vídeo, aqui do canal, em que eu faço minhas previsões, dou meus palpites de quem vai avançar e chegar na finalíssima das duas competições continentais que nós temos aqui na América do Sul. Começando pela Libertadores e com o jogo da noite desta terça-feira, Atlético Mineiro e River Plate, a ida na Arena MRV, neste dia 22, onde eu estou gravando e saindo esse vídeo, e a volta daqui a uma semana também na terça-feira, no MAS Monumental, na Argentina. Bem, cara, aqui eu tenho um confronto que, na minha opinião, é extremamente equilibrado, com uma margem muito pequena realmente de favoritismo para um dos lados. Um Atlético Mineiro que vem com uma moral lá em cima, depois de eliminar o Vasco e avançar para a final da Copa do Brasil. E além disso, tá focando completamente nas Copas, realmente já largou do Campeonato Brasileiro, então o recado já foi dado. O foco é a Libertadores e a Copa do Brasil. Já chegou na final em um, então vai buscar chegar na final em outro, eliminando um time que ele já eliminou na Libertadores de 2021. Aquela que o Galo ele acaba parando na semifinal perante o Palmeiras, porém na sua trajetória elimina tanto o Boca quanto o River. E agora o time atleticano ele vem novamente tentando eliminar o seu rival argentino. Já do lado do River Plate você tem um time cuja principal competição para a temporada é justamente a Libertadores. Foi feito um alto investimento neste elenco do River Plate para tentar quebrar essa hegemonia brasileira na Libertadores, que vem perpetuando desde 2019. O River vem sendo apontado e corretamente durante todo o ano como o principal candidato para acabar com essa hegemonia brasileira, e tem um elenco completamente capaz de cumprir essa missão, com nomes de campeões mundiais, como por exemplo o caso do Acunha. Então, cara, é um time muito forte que vai bater de frente com esse Atlético Mineiro, não vai se acovardar perante a equipe brasileira. E aí, aqui eu vou dar uma preferência, eu vou dar um favoritismo maior para o River Plate, por quê? Fator mais monumental. Decidir uma eliminatória em casa é de um peso gigantesco, ainda mais quando são competições internacionais. O Atlético Mineiro fez um feito que é complicadíssimo, eliminar o Vasco em São Januário. Porém, o buraco quando você está indo para um MAS Monumental com uma capacidade de mais de 80 mil pessoas é muito mais embaixo. E é um clima muito mais hostil que o time mineiro ele não está acostumado. Por exemplo, o Atlético Mineiro enfrentou o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro neste ano e nunca pisou no MAS Monumental após a reforma. Então, em números, eu daria 51-49 para esse River Plate, pelo fator mais monumental. Na questão de elenco e de momento realmente das equipes, eu acho que são dois momentos semelhantes. Dois times que não encantam tanto, porém conseguem chegar com propriedade nas fases onde eles estão atualmente nas duas temporadas, O River brigando pelo Campeonato Argentino e na semi de uma Libertadores, e o Galo na final da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores. Ambos caminhos são meio tropeçados, são meio irregulares, com desempenhos que uma hora ou outra desagradaram o seu torcedor. Porém, é inegável, os dois times aí chegam com um ar de igualdade. E eu dou a preferência para o River, justamente pelo fator decidir em casa. O MAS Monumental eu acho que vai trazer um peso gigantesco para esse confronto. Porém, se o Atlético Mineiro conseguir fazer o resultado em casa, um 2-0, eu acho que esse favoritismo inverte. Porque eu acho que esse River ele não consegue fazer uma remontada tão grande por conta dessa igualdade dos elencos. No geral, eu acho que esse jogo de ida ele é decisivo para o Atlético Mineiro. Tem que fazer o resultado em casa. Se não fizer, para mim, a chance de eliminação cresce muito mais. E agora indo para o segundo confronto da Libertadores, Botafogo e Peñarol, a ida nesta quarta-feira às 9h30 da noite, no Rio de Janeiro, no Newton Santos, e a volta no Uruguai, no estádio do Peñarol. Bem, a gente tem aqui um Botafogo que precisou dos pênaltis para se classificar perante ao São Paulo, porém que fez uma boa eliminatória no geral, com uma grande queda nos segundos tempos, que acabaram custando a classificação no tempo normal, porém ela foi feita nos pênaltis, o que dá uma casca para a equipe que times como o Botafogo precisam, porque não tem aquela história lá muito avantajada, como é o caso do Peñarol, por exemplo, na Libertadores. Já no lado da equipe uruguaia, é um time que tem uma classificação gigantesca, eliminando o Flamengo de Tite, um Flamengo muito diferente do atual Flamengo do Felipe Luiz, com menos de um mês do confronto, mas essa é a grande realidade. O Peñarol mereceu se classificar perante o Flamengo, fez um jogo defensivo excelente nos dois confrontos, conseguiu achar um gol no Maracanã, e na partida de volta basicamente resistiu sem lá muitos perigos perante a equipe rubro-negra. O cenário para essas partidas aqui, eu acho que o Peñarol vai fazer a mesmíssima coisa contra o Botafogo. Porém, eu acho que o diferencial para este confronto é que do Flamengo do Tite para o Botafogo do Arthur Jorge, você tem uma distância gigantesca em desempenho, em resultado, em jogo, em jogadores, tudo isso.
Eu acho que o Botafogo ele é favoritaço para classificar aqui. Eu daria uns 70-30 a favor do Botafogo, mesmo decidindo fora de casa. Por quê? Cara, o Botafogo ele tem um estilo de jogo que eu acho que não vai sucumbir perante essa pressão do Peñarol. É um jogo mais rápido, de transição e velocidade, marcação, pressão. Já o Flamengo do Tite era um time mais de toque de bola lento, né, demorando na construção, e muito por isso sucumbia perante essa pressão, essa defesa em dois blocos muito bem consolidados do Peñarol do Diego Aguirre. Eu acho que realmente a camisa não irá pesar para esse confronto como pesou, por exemplo, né? A gente pode usar essa narrativa nas quartas de final, então eu acredito que o Botafogo ele passa com certa tranquilidade. Eu acredito que resolva o confronto logo no Newton Santos. Um 3-0 não seria nenhum absurdo. E qualquer vantagem com mais de 2 gols, na minha opinião, já bota um Botafogo na final. Eu acho que esse confronto aqui bem desequilibrado e que eu acho que o Botafogo não vai sofrer como ele sofreu nas duas últimas eliminatórias, com todo aquele roteiro contra o Palmeiras e com todo o roteiro também de sofrimento contra o São Paulo. Eu acho que agora o Botafogo ele chega tranquilamente para essa final de Libertadores, e aqui a gente tem um confronto muito mais desequilibrado do que a gente tem na outra semifinal. E agora chegamos na Sul-Americana, começando aqui com Cruzeiro e Lanús, né, o jogo que vai acontecer nesta quarta-feira às 19h30, 2 horas antes de Botafogo e Peñarol. Bem, cara, aqui a gente também tem um confronto um tanto quanto interessante, que se fosse há 2 meses atrás, eu diria que teria um favorito claro, que seria o Cruzeiro. Porém, desde a troca de técnico, a saída do Seabra e a chegada do Fernando Diniz, o Cruzeiro não vence. O Cruzeiro perdeu toda aquela solidez que ele tinha. Um time muito robusto realmente, com uma boa marcação e saídas em contra-ataques mortais. E o fator decidir na Argentina, eu acho que também vai pesar muito para esse confronto. Eu acho que com todo esse contexto, se o Cruzeiro decidisse no Mineirão, teria um cenário um pouquinho mais favorável. Porém, o que o time vem desempenhando nesse início de era Fernando Diniz não é nada animador. Do lado do Lanús é um time realmente muito fraco, sofreu passado poderosíssimo Independiente Medellín. Gente, esse Lanús ele é fraquíssimo. E eu acredito que o Cruzeiro provavelmente vai acabar classificando. Eu daria uns 55-45 para o lado mineiro. Porém, eu tenho certas dúvidas quanto a esse confronto. Enquanto nos outros 3 confrontos que a gente vai ter, né, os 2 da Libertadores e o outro, Corinthians e Racing aqui pela Sul-Americana, eu acho que a gente tem um cenário mais sólido. Esse cenário aqui é um tanto quanto complicado de você analisar, porque você tem um Cruzeiro que não vence desde que o Diniz chegou, né, como eu disse, e o Lanús que é fraquíssimo. Esse Lanús que só chegou aqui porque pegou, assim, adversários irrisórios. Um LDU que desde que conquistou a Sul-Americana no ano passado não joga bola, e esse Independiente Medellín que é fraquíssimo. Então, eu acho que vai ser um jogo muito truncado, e eu acho que se o Cruzeiro ele quiser se classificar, vai ter que decidir a parada no Mineirão e conquistar a primeira vitória da era Fernando Diniz. Se não conquistar essa vitória no Mineirão, eu acho que esse cenário aqui para esse jogo pode embolar bastante na Argentina. A gente sabe como é complicado de jogar. Realmente é um confronto muito embolado e que eu dou esse favoritismo pro Cruzeiro, porque em elenco é muito superior ao Lanús. Porém, vai ter que fazer o resultado do jogo de ida, como eu disse, porque se deixar pra Argentina, ainda mais com esse desempenho do Diniz nos primeiros jogos como técnico do Cruzeiro, eu acho que a chance de cair é grande. E cair pra esse Lanús, que tem um elenco fraquíssimo, seria uma verdadeira numa zebra. Ainda mais pro investimento que teve no Cruzeiro. E agora, para fechar a Sul-Americana e também o vídeo, Corinthians e Racing, um confronto um tanto quanto interessante. O Corinthians, que vem fazendo uma excelentíssima Sul-Americana, né, é a segunda melhor campanha, curiosamente atrás do próprio Racing, e que vem de um momento talvez mais triste, realmente, de eliminação na Copa do Brasil perante o Flamengo, numa eliminatória que o time jogou rigorosamente nada. Porém, tem para este confronto aqui o seu principal reforço para a temporada, que é Memphis Depay. Vai ter o elenco completo para a Sul-Americana, porém decide fora de casa. Decide o jogo no Cilindro, um estádio que o Racing ele venceu todos os confrontos nessa Sul-Americana por no mínimo 3 gols de diferença. É um time avassalador esse Racing, que pegou o Atlético Paranaense nas quartas de final e humilhou. Essa é a grande realidade. Com o futebol propositivo, né, pressão alta a todo momento, um time que se assemelha bastante, vamos colocar assim, ao Botafogo realmente, um estilo de jogo muito parecido mesmo, porém que morre no segundo tempo. Eu acho que essa daqui pode ser a chave da vitória pro Corinthians. Tem que resolver o confronto no primeiro jogo. Tem que fazer uma vantagem larga. Tem que ganhar uma gordura em Itaquera. Não pode ir pra Argentina com um mísero 1-0. Porque se for, vai ficar muito complicado para se classificar. Esse Racing é um time muito propositivo, só que cansa no segundo tempo. E não se acovarda por jogar fora de casa. E em times propositivos, se abre espaço na defesa.
E times que jogam em transição, como é o caso do Corinthians, podem se aproveitar muito disso. Contra-ataques com o Heralberto, com o Memphis Depay, com o Garro, com o Mateuzinho, com o Matheus Bidu, podem muito bem ser puxados em velocidade e matar esse Racing. O Corinthians ele tem material para vencer o Racing e, pelo visto, vai com o time titular, com força máxima para esse confronto. Porém, como eu disse, se não fizer o resultado em Itaquera, vai sofrer. Esse Racing não é flor que se cheire, não é adversário fácil. Pode ter perdido o jogo de ida na Arena da Baixada por fraquíssimo Atlético Paranaense, mas foi uma partida muito atípica que o time ele teve muito azar. Bolas na trave, defesa do goleiro e por aí vai. Não pode vacilar com esse Racing. Se quiser chegar na final da Sul-Americana, vai ter que bater o melhor time da competição. Vai ter que fazer o resultado em casa e sobreviver no cilindro. No mínimo 45 minutos, porque depois o time realmente diminui o ritmo, porque essa pressão constante a todo momento, futebol propositivo, ataque, por aí vai, não se sustenta por 90 minutos. Então, essa é meio que a chave do Corinthians. Fazer o resultado em casa e depois aguentar 45 minutos no cilindro. É um cenário complicado e eu dou de favoritismo 51-49 para o Racing. Tal qual na Libertadores a gente tem Atlético Mineiro e River Plate, que é um confronto muito equilibrado, a gente tem aqui na Sul-Americana Corinthians e Racing, que é um confronto muito parelho. Eu acho que o fator casa pode ser definidor para o Racing, porém se o Corinthians, como eu disse, né, fizer o resultado em casa, se classifica. Mas no geral, favoritismo para o time argentino, diferentemente da outra semifinal, que eu acredito que o Cruzeiro passaria. Então, mas é isso, meus queridos. Realmente excelentíssimos confrontos, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Na Libertadores a gente tem um confronto extremamente desequilibrado e que o Botafogo, na minha opinião, praticamente já está na final. E do outro lado, um verdadeiro jogaço de bola, tanto na ida na Arena MRV quanto na volta no Mas Monumental. Pare para ver Atlético Mineiro e River Plate. Serão dois jogaços. São duas equipes muito parelhas e que vão dar pra gente um belíssimo espetáculo. Não necessariamente de bola jogada, mas de briga, naquele espírito de Libertadores, isso eu te garanto. Já na Sul-Americana, como eu disse, né, um confronto em que eu acredito que o Cruzeiro, se ele se encontrar com o Fernando Diniz, que até agora não se encontrou, classifica tranquilamente perante o Lanús, que é um time fraquíssimo, porém, que se aproveitar da deficiência desse mau momento do Cruzeiro, com essa mudança de técnico, pode muito bem chegar na final. E do outro lado, um confronto que tal qual você vai parar para assistir Atlético Mineiro e River, você tem que parar para assistir Corinthians e Racing. Outro jogaço, mesmo cenário praticamente, ida na Neoquímica Arena e volta no cilindro, serão jogos apertadíssimos, com a pressão incessante do Racing e com o Corinthians saindo em contra-ataques. Vão ser dois jogos insanos. E que com certeza vão dar o favorito para a grande final da Sul-Americana. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.